Este audiolivro contém ilustrações do livro original que complementam e enriquecem o texto original, oferecendo uma experiência visualmente enriquecida e envolvente. Capítulo 6. Lendo mãos. Comportamentos não verbais de mãos e dedos. Entre todas as espécies, as mãos humanas são únicas, não apenas pelo que podem realizar, mas também por causa da maneira como elas se comunicam. Mãos humanas são capazes de pintar a Capela Sistina, dedilhar um violão, manusear instrumentos cirúrgicos, esculpir um Davi, forjar aço e escrever poesia. De segurar, arranhar, cutucar, perfurar, sentir, perceber, avaliar, segurar e moldar o mundo à nossa volta. Nossas mãos são extremamente expressivas. Elas podem servir de meio de comunicação para surdos, ajudar a contar uma história ou revelar nossos pensamentos mais íntimos. Nenhuma outra espécie possui apêndices com uma variedade tão notável de capacidades. Como nossas mãos têm capacidade de executar movimentos muito delicados, acabam conseguindo refletir nuances muito sutis no cérebro. Entender o comportamento das mãos é crucial para decodificar comportamentos não verbais, porque não há praticamente nada que suas mãos façam que não seja determinado, consciente ou inconscientemente, pelo cérebro. Apesar do desenvolvimento da linguagem falada ao longo de milhares de anos de evolução humana, nosso cérebro ainda está conectado para envolver nossas mãos de forma precisa no ato de comunicar nossos pensamentos, emoções e sentimentos. Portanto, quer as pessoas estejam falando ou não, os gestos das mãos merecem nossa atenção como uma rica fonte de comportamentos não verbais para nos ajudar a entender os pensamentos e sentimentos alheios. Como a aparência e os sinais não verbais das mãos afetam a percepção interpessoal. As mãos não apenas comunicam informações importantes, como influenciam a maneira como os outros nos percebem. Portanto, nosso modo de usar as mãos, assim como o que aprendemos com o comportamento das mãos de outras pessoas, contribui para nossa eficácia interpessoal geral. Vamos começar examinando como os gestos das nossas mãos influenciam o que os outros pensam de nós. Movimentos eficazes das mãos aumentam nossa credibilidade e nossa persuasão. O cérebro humano é programado para detectar o menor movimento de mãos e dedos. De fato, nosso cérebro dá uma quantidade desproporcional de atenção aos pulsos, palmas, dedos e mãos em comparação com foco direcionado ao restante do corpo. Givens, 2005, Ratey, 2001. Do ponto de vista evolutivo, isso faz sentido. À medida que nossa espécie adotou a postura ereta e o cérebro humano aumentou, nossas mãos se tornaram mais hábeis, mais expressivas e também mais perigosas. Por uma questão de sobrevivência, temos necessidade de avaliar rapidamente as mãos dos outros para ver o que elas dizem ou se estão representando alguma ameaça, como ao segurar uma arma. Como nosso cérebro tem uma tendência natural a focalizar as mãos, comunicadores bem-sucedidos, mágicos e grandes oradores capitalizaram esse fenômeno para tornar suas apresentações mais empolgantes ou para nos distrair. Ouça o quadro 35. As pessoas respondem positivamente aos movimentos eficazes das mãos. Se você quer ser um orador mais persuasivo, em casa, no trabalho ou mesmo com amigos, tente movimentar as mãos de forma mais expressiva. Para alguns, a comunicação eficaz com as mãos ocorre naturalmente. É um dom que não é ensinado nem requer premeditação. Para outros, porém, é preciso esforço e treinamento. Falando naturalmente ou não com as mãos, reconheça que comunicamos nossas ideias de maneira mais eficaz quando usamos as mãos. Quadro 35. O sucesso na palma da mão. Os oradores mais bem-sucedidos gesticulam de forma muito poderosa. Infelizmente, um dos melhores exemplos que posso oferecer de um indivíduo que aprimorou gestos com as mãos para melhorar suas habilidades de comunicação é Adolf Hitler. Simples soldado raso na Primeira Guerra Mundial, criador de cartões comemorativos e com pouca estatura, Hitler não tinha os pré-requisitos ou a presença de palco que normalmente seriam esperados de um orador talentoso e persuasivo. Por conta própria, ele começou a praticar oratória na frente de espelhos. Mais tarde, passou a filmar a si mesmo enquanto gesticulava para aprimorar um estilo contundente de oratória. O resto é história. Um ser humano perverso conseguiu se destacar como líder do Terceiro Reich por meio de suas habilidades retóricas. Ainda existem arquivados vídeos de Hitler praticando seu gestual. Eles atestam seu desenvolvimento como um orador que capitalizou o uso das mãos para encantar e controlar seu público. Ocultar as mãos passa uma impressão negativa,
mantenha-as visíveis. As pessoas podem considerá-lo suspeito se não conseguirem ver suas mãos enquanto você fala. Portanto, sempre mantenha as mãos visíveis durante suas interações com outras pessoas. Se você já conversou com alguém cujas mãos não estavam à vista, deve ter achado bastante incômodo ouvir quadro 36. Quando interagimos pessoalmente com outras pessoas, esperamos ver suas mãos, porque o cérebro as considera parte integrante do processo de comunicação. Quadro 36. Um experimento de simulado. Anos atrás, conduzi um estudo informal em 3 turmas minhas. Pedi aos alunos que conversassem entre si, e instruí metade da classe a manter as mãos embaixo da mesa durante a conversa, enquanto a outra metade ficaria com as mãos visíveis. Após 15 minutos dessa interação, descobrimos que as pessoas com as mãos embaixo da mesa geralmente pareciam incomodadas, retraídas, hesitantes, furtivas ou mesmo dissimuladas aos olhos daqueles com quem estavam conversando. Os interlocutores com as mãos visíveis foram vistos como mais abertos e amigáveis, e nenhum foi taxado de dissimulado. Não é um experimento muito científico, mas é bastante produtivo. Ao conduzir pesquisas com jurados, uma coisa que se destaca é quanto eles detestam quando os advogados ficam atrás do leitoril. Os jurados querem ver as mãos do advogado para avaliar a argumentação com mais precisão. Os jurados também não gostam quando as testemunhas ficam com as mãos escondidas. Eles veem isso negativamente, comentando que a testemunha deve estar hesitando ou até mesmo mentindo. Embora esses comportamentos nada tenham a ver com dissimulação propriamente dita, a percepção dos jurados é significativa e nos lembra que devemos evitar ocultar as mãos. Quando as mãos estão fora de vista ou menos expressivas, isso diminui a qualidade e a honestidade das informações transmitidas. O poder de um aperto de mãos. Um aperto de mãos é geralmente o primeiro contato físico que temos com outra pessoa. O modo como fazemos isso, incluindo a força imposta e o tempo de duração, pode influenciar a maneira como somos percebidos pela pessoa que estamos cumprimentando. Muitas pessoas já ficaram constrangidas por causa de um aperto de mãos. Não despreze o poder desse gesto para deixar uma boa impressão. Ele é muito significativo. Em todo o mundo, é comum usar as mãos para cumprimentar outras pessoas, embora existam variações na execução do gesto, relativas a tempo e intensidade. Quando comecei a estudar na Brigham Young University e precisei me mudar para Utah por causa disso, fui apresentado ao que os colegas da BYU chamavam de aperto de mãos Mormon. É um aperto de mãos muito forte e demorado, usado amplamente não apenas pelos estudantes universitários, mas também pelos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Mormons. Ao longo dos anos em que estive lá, notei como particularmente os estudantes estrangeiros costumavam se surpreender com esse aperto de mãos excessivamente zeloso, porque em muitas culturas, especialmente na América Latina, o aperto de mãos é gentil, alguns preferem dar um abraço, como mencionado anteriormente. Como o aperto de mãos é geralmente o primeiro contato físico entre duas pessoas, esse pode ser um momento decisivo para o relacionamento. Além de ser usado como um cumprimento, certas pessoas o usam para estabelecer dominância. Na década de 1980, muito foi escrito sobre como era possível usar o aperto de mãos para estabelecer controle e dominância manobrando a mão de uma ou outra maneira, garantindo que a sua sempre estivesse por cima. Que desperdício de energia! Se quiser estabelecer dominância, não recomendo que você dê um aperto de mãos com muita pressão, pois, quando encontramos outras pessoas, devemos querer deixar impressões positivas, não negativas. Se você precisar firmar dominância, as mãos não são o meio correto para conseguir isso. Existem outras táticas mais poderosas, incluindo violação do espaço e o comportamento olho no olho, que são mais sutis. Já troquei apertos de mãos com pessoas que queriam estabelecer domínio, e sempre fiquei com uma impressão negativa a respeito delas. Elas não conseguiram me fazer sentir inferior, apenas incomodado. Existem também aqueles que insistem em tocar o lado interno, ventral, do pulso com o dedo indicador quando dão um aperto de mãos. Se já passou por isso e se sentiu desconfortável, não se surpreenda, porque a maioria das pessoas se sente do mesmo jeito. Da mesma forma, você normalmente se sentirá incomodado se alguém lhe der o que é chamado de aperto de mãos de político, no qual a pessoa cobre as mãos unidas com a mão esquerda dela. Suponho que os políticos achem que estão sendo mais amigáveis usando as duas mãos, sem perceber que muitas pessoas não gostam de ser tocadas dessa maneira. Conheço gente, principalmente homens,
que insiste em dar apertos de mãos dessa maneira e acaba despertando sentimentos negativos naqueles que cumprimentam. Obviamente, você deve evitar dar um desses apertos de mãos desconfortáveis, a menos que queira ser desagradável. Por mais estranho que possa parecer para os ocidentais, em muitas culturas os homens executam gestos que envolvem se dar as mãos. Isso é muito comum no mundo muçulmano e na Ásia, especialmente no Vietnã e no Laos. Os homens nos Estados Unidos geralmente se sentem desconfortáveis segurando as mãos um do outro porque isso não é comum na cultura norte-americana, exceto se você é uma criança ou se estiver participando de certos rituais religiosos. Quando dou aulas na academia do FBI, peço aos jovens agentes que se levantem e deem um aperto de mãos. Eles fazem isso com tranquilidade, mesmo quando peço que se prolonguem no gesto. No entanto, quando solicito que continuem de mãos dadas, zombarias e objeções surgem rapidamente. Eles se contraem só de imaginar isso e obedecem apenas após muita hesitação. Então lembro aos novos agentes que lidamos com pessoas de muitas culturas e que esses indivíduos geralmente mostram seu nível de bem-estar em relação a nós segurando nossa mão. É algo que nós, ocidentais, precisamos aprender a aceitar, especialmente quando lidamos com informantes de outros países. Ouça o quadro 37. Quadro 37. Quando a alfândega e a coleta de informações andam de mãos dadas. Quando fui designado para o escritório do FBI em Manhattan, trabalhei com um informante que havia desertado da Bulgária. Ele era mais velho e, com o passar do tempo, nos tornamos amigos. Eu me lembro de estar na casa dele certa tarde, tomando chá, o que ele preferia fazer ao final do dia. Nós nos sentamos no sofá e, enquanto me contava histórias sobre seu trabalho e sua vida atrás da cortina de ferro, ele ficou segurando minha mão esquerda por praticamente meia hora. Ele também contou sobre a opressão soviética que tinha sofrido, e então percebi que esse encontro estava mais para uma sessão de terapia do que qualquer outra coisa. Ficou claro que esse cavalheiro gostava muito de segurar a mão de outra pessoa e ficava confortável nessa posição. Esse comportamento foi um sinal de sua confiança em mim. Foi muito mais do que um interrogatório de praxe conduzido por um ex-agente de inteligência do FBI. O fato de eu aceitar sua mão fez aumentar muito a confiança dele em fornecer informações importantíssimas. Eu sempre me pergunto quantas informações a menos eu teria obtido se tivesse recuado minha mão porque temia tocar ou segurar a mão de outro homem. Muitas culturas usam toque para consolidar sentimentos positivos entre os homens, algo incomum na cultura ocidental. A história do rapaz búlgaro, contada no quadro anterior, não apenas revela diferenças culturais, mas também ilustra a importância do contato físico para nossa espécie. Nos relacionamentos interpessoais, seja entre homens, mulheres, pais e filhos ou amantes, é fundamental ter contato físico e avaliá-lo para determinar como anda o relacionamento. Um dos sinais de que um relacionamento esfriou ou está em risco é uma diminuição repentina na quantidade de toques, supondo que eles aconteçam. Em qualquer relacionamento, quando há confiança entre as partes, há mais atividade tátil. Se você está no exterior ou planeja viajar no futuro, certifique-se de conhecer as convenções culturais do país que visita, principalmente no tocante a cumprimentos. Se alguém lhe der um aperto de mãos fraco, não faça cara de desgosto. Se alguém tocar no seu braço, não se encolha. Se estiver no Oriente Médio e uma pessoa quiser segurar sua mão, não a impeça. Se você é um homem visitando a Rússia, não se surpreenda quando o anfitrião do gênero masculino beijar sua bochecha, em vez de apertar sua mão. Todas essas saudações são formas muito naturais de expressar sentimentos genuínos, tanto quanto um aperto de mãos norte-americano. Fico honrado quando um homem árabe ou asiático se adianta para pegar minha mão porque sei que é sinal de muito respeito e confiança. Aceitar essas diferenças culturais é o primeiro passo para ser mais compreensivo e abraçar a diversidade. Evite gestos com as mãos que ofendam os outros. Em muitos países, apontar o dedo é visto como um dos gestos mais ofensivos que existem. Estudos mostram que as pessoas não gostam quando alguém aponta um dedo para elas. Ver figura 46. Seja em escolas ou em presídios, esse gesto frequentemente é o precursor de muitas brigas. Ao conversar com os filhos, os pais devem ter cuidado para evitar replicar esse comportamento enquanto dizem coisas como: "Eu sei que você fez isso." Apontar o dedo é tão desagradável que pode na verdade desviar a atenção da criança do que está sendo dito enquanto ela processa a mensagem hostil do gesto. Ouvir quadro 38.
Apontar o dedo é apenas um dos muitos gestos ofensivos que uma pessoa pode fazer com as mãos ou com os dedos. Alguns são tão conhecidos que nem precisam ser explicados, como levantar o dedo do meio. Estalar os dedos para alguém também é considerado rude. Você nunca deve tentar chamar a atenção de alguém com o mesmo gesto que pode usar para chamar seu cão. No julgamento de Michael Jackson, em 2005, os jurados não gostaram quando a mãe de uma das vítimas ficou estalando os dedos para o júri. Isso surtiu um efeito muito negativo. Para quem estiver interessado em leituras adicionais sobre gestos com as mãos em todo o mundo, recomendo muito Body Talk e Meaning of Human Gestures, de Desmond Morris, sem tradução em português, e Os Gestos, um manual de sobrevivência gestual, divertido e informativo, para enfrentar a globalização, de Roger e Astel. Esses dois livros maravilhosos abrirão seus olhos para a diversidade dos gestos em todo o mundo e a eloquência das mãos para expressar emoções humanas. Figura 46. Apontar o dedo talvez seja um dos gestos mais ofensivos que existem. Ele tem conotações negativas em todo o mundo. Quadro 38. O dedo acusatório. Pesquisas com grupos de discussão vêm mostrando que um advogado de acusação precisa ter muito cuidado ao apontar o dedo indicador para o réu durante as declarações iniciais. Os jurados não gostam de ver esse comportamento porque, na visão deles, o promotor só teria o direito de apontar o dedo depois que provasse a culpa do réu. É muito melhor se referir ao acusado gesticulando com a mão aberta, palma para cima, do que com o dedo. Depois que o caso é esclarecido, o promotor público pode apontar o dedo indicador para o réu durante os argumentos finais. Isso talvez pareça trivial, mas dezenas de pesquisas com jurados de julgamentos simulados mostraram que eles pensam dessa forma. Assim, recomendo que os advogados não apontem o dedo nos tribunais. Quanto ao resto de nós, não devemos apontar o dedo ao lidar com nossos cônjuges ou filhos, nem com nossos colegas de trabalho. Apontar o dedo é simplesmente ofensivo. Seja cauteloso ao usar as mãos para cuidados pessoais. Usamos os dedos para cuidar de nossas roupas, nosso cabelo e nosso corpo quando estamos preocupados com a aparência. Quando estão interessados em alguém, os seres humanos praticam quantidades cada vez maiores de cuidados pessoais, relativos não apenas à nossa aparência, como a de nossos companheiros. A intimidade permite que a mulher remova gentilmente um fio de algodão da manga do homem, enquanto ele pode limpar alguma sujeira da boca dela. Esses comportamentos também são vistos entre mãe e filho, não só em humanos, mas também em outros mamíferos e alguns pássaros, e são indicativos de cuidado e intimidade. Quando observados em um casal, a quantidade de cuidados entre os parceiros é um bom indicativo de sua afinidade e do nível de intimidade permitido. Ficar se ajeitando é aceitável, mas não quando os outros estão falando com você. Isso é sinal de desdém. Mas cuidados pessoais também podem gerar percepções negativas. Por exemplo, é rude e desrespeitoso que uma pessoa fique se ajeitando, focando apenas nela própria, quando deveria estar prestando atenção em outra pessoa, ver figura 47. Além disso, existem alguns gestos de cuidado pessoal que são mais socialmente aceitáveis em público do que outros. Não há problema em tirar um fio de algodão do suéter no ônibus, mas cortar as unhas já seria outra história. Além disso, o cuidado pessoal que é socialmente aceitável em um cenário ou uma cultura pode não ser tão naturalizado em outro. Também é inapropriado que uma pessoa interfira na aparência de outra quando ambas não alcançaram um nível de intimidade que justifique esse comportamento. A aparência física das mãos. Analisando as mãos das pessoas, às vezes é possível avaliar o tipo de atividade em que estão envolvidas. Aquelas que realizam trabalho manual terão mãos ásperas e calosas. Cicatrizes podem indicar trabalho em uma fazenda ou ferimentos ocorridos em uma disputa esportiva. Ficar em pé com os braços estendidos dos dois lados e as mãos em punho pode indicar uma experiência militar anterior. Um guitarrista pode ter calos na ponta dos dedos de uma mão. As mãos também indicam quanto cuidamos de nós mesmos e o que achamos de convenções sociais. As mãos podem estar bem cuidadas ou desgrenhadas. As unhas podem estar feitas ou parecer maltratadas. Unhas longas em homens são vistas como algo estranho ou afeminado, e pessoas que roem unha geralmente são avaliadas como nervosas ou inseguras, ver figura 48. Uma vez que nosso cérebro foca tanto nas mãos, você deve prestar uma atenção extra na higiene delas, pois outras pessoas certamente vão ficar reparando nessas partes do seu corpo. Figura 48.
Roer unhas geralmente é percebido como sinal de insegurança ou nervosismo. Aprenda a lidar com mãos suadas. Ninguém gosta de apertar uma mão úmida, por isso aconselho aqueles que suam muito nas mãos que, quando forem conhecer alguém especialmente importante, como empregadores em potencial, futuros sogros ou indivíduos em posição de conceder favores, a sequem antes de cumprimentar essa pessoa. Essa transpiração ocorre não apenas quando estamos sob calor excessivo, mas também quando estamos nervosos ou sob estresse. Quando repara que alguém está com as mãos suadas, você pode suspeitar que ele está sob estresse, uma vez que a estimulação límbica causa transpiração. Use essa oportunidade para conquistar alguns pontos interpessoais, fazendo o possível para ajudar a pessoa a se acalmar. Deixar as pessoas à vontade quando estão estressadas é uma das melhores maneiras de garantir interações mais honestas, eficazes e bem-sucedidas. Há quem acredite que, se suas mãos estão suadas, é porque você deve estar mentindo. Isso simplesmente não condiz com a realidade. A mesma parte do sistema nervoso que é ativada durante a resposta de congelamento, fuga ou luta límbica, o sistema nervoso simpático, também controla as glândulas sudoríparas. Uma vez que algo tão simples quanto conhecer alguém pode fazer as mãos transpirarem, esse fenômeno não pode ser interpretado como indicativo de dissimulação. Aproximadamente 5% da população sua profusamente, e a transpiração crônica deixa a palma das mãos desconfortavelmente molhada, uma doença conhecida como hiperidrose, Colette, 2003. Mãos suadas são indicativo não de dissimulação, mas apenas de estresse ou, em alguns casos, de distúrbio genético. Tenha cuidado ao avaliar o que motivou essa reação corporal. Interpretação dos sinais não verbais das mãos. Até aqui, examinamos como o comportamento e a aparência de nossas mãos podem influenciar a maneira como os outros nos percebem. Agora vamos examinar alguns sinais não verbais das mãos que vão nos ajudar a interpretar o que as outras pessoas estão pensando e sentindo. Começarei com alguns comentários gerais sobre como nossas mãos revelam informações, e então passarei para alguns gestos específicos que refletem alta ou baixa autoconfiança e que podem ser úteis para entender as pessoas que encontramos. O nervosismo nas mãos envia uma mensagem importante. Os músculos que controlam as mãos e os dedos são projetados para movimentos precisos e delicados. Quando o cérebro límbico é estimulado e estamos estressados e nervosos, um aumento na atividade de neurotransmissores e hormônios como adrenalina, epinefrina, causa tremores incontroláveis das mãos. Nossas mãos também tremem quando ouvimos, vemos ou pensamos em algo que tem consequências negativas. Qualquer objeto segurado pode passar a impressão de que esse tremor está muito mais intenso do que de fato está, enviando uma mensagem que diz: "Estou estressado", ver quadro 39. Esse tremor fica particularmente perceptível quando uma pessoa está segurando um objeto alongado, como um lápis ou um cigarro, ou algo relativamente grande mas leve, como uma folha de papel. O objeto começará a tremer ou balançar imediatamente após a afirmação ou evento que deu origem a circunstâncias estressantes. Emoções positivas também podem causar tremores nas mãos, seja quando uma pessoa segura um bilhete de loteria premiado, seja quando ela consegue uma sequência de cartas imbatível no pôquer. Quando estamos genuinamente empolgados, nossas mãos tremem, às vezes de modo incontrolável. Essas reações são acionadas pelo sistema límbico. No aeroporto, quando pais, cônjuges e outros membros da família esperam ansiosamente o retorno de algum soldado ou parente, suas mãos tremem de emoção. Eles podem restringir esse movimento segurando a mão de outra pessoa, cruzando os braços e mantendo as mãos embaixo das axilas ou segurando uma mão na outra na altura do peito. Vídeos antigos da primeira visita dos Beatles aos Estados Unidos estão repletos de meninas segurando as mãos umas das outras para combater o tremor que acompanhava a extrema empolgação delas. Obviamente, primeiro você deve determinar se as mãos estão trêmulas por causa de medo ou alegria avaliando o contexto, examinando as circunstâncias em que o comportamento ocorreu. Se o tremor for acompanhado de gestos pacificadores, como tocar o pescoço ou pressionar os lábios, é mais provável que eu suspeite que a reação esteja relacionada a estresse, algo negativo, em vez de algo positivo. É importante observar que mãos trêmulas são relevantes como comunicação não verbal apenas quando representam uma mudança nos movimentos normais de alguém. Se as mãos de uma pessoa sempre tremem porque, por exemplo, ela toma muito café ou é viciada em drogas ou álcool, o tremor, embora informativo, torna-se parte do comportamento não verbal padrão dela. Da mesma forma que em pessoas com certos distúrbios neurológicos,
por exemplo, doença de Parkinson, o tremor das mãos talvez não indique seu estado emocional. Na verdade, se essa pessoa de repente parar de tremer por um momento, isso pode indicar uma tentativa deliberada de se concentrar mais profundamente no comportamento das mãos. Murray, 2007. Lembre-se, a mudança no comportamento é o fator mais significativo. Quadro 39. Onde há fumaça, agitação, há fogo. Durante meu trabalho em uma importante investigação de espionagem, interroguei um suspeito no caso. Enquanto eu observava, ele acendeu um cigarro e começou a fumar. Eu estava sem pistas reais sobre sua possível conexão com o caso. Eu tinha apenas uma vaga ideia sobre quem poderia estar envolvido, e não havia testemunhas do crime, nem uma pista importante. Durante o interrogatório, eu trouxe à tona muitos nomes de pessoas de interesse para o FBI e o Exército no caso em questão. Sempre que eu mencionava o nome de um indivíduo específico chamado Conrad, o cigarro do homem tremia na mão dele como a agulha de um polígrafo. Para verificar se isso era um movimento aleatório ou algo mais significativo, mencionei outros nomes para testar suas reações. Nada. No entanto, em 4 ocasiões distintas, quando mencionei Conrad, o cigarro do sujeito ficou tremendo insistentemente. Para mim, isso foi suficiente para confirmar que havia mais no relacionamento entre o interrogado e Conrad do que sabíamos. O tremor era uma reação límbica a uma ameaça e também uma indicação de que esse indivíduo se sentira de alguma forma ameaçado pela revelação desse nome. Portanto, ele provavelmente tinha conhecimento de algo nefasto ou estava diretamente envolvido no crime. Durante o primeiro interrogatório com o indivíduo, eu não sabia se ele estava de fato envolvido, porque, francamente, eu não tinha dados suficientes sobre o caso. A única coisa que nos levou a prosseguir com a investigação e a mais interrogatórios foi o fato de ele ter reagido a um nome com a resposta da mão trêmula. Talvez, não fosse por esse único comportamento, ele tivesse escapado da justiça. Por fim, depois de muitos depoimentos voluntários ao longo de um ano, ele admitiu seu envolvimento com Conrad em atividades de espionagem e acabou confessando seus crimes. Via de regra, qualquer tremor que comece ou pare repentinamente, ou que seja de alguma forma bastante diferente do comportamento padrão, merece um exame mais aprofundado. Considerando o contexto em que isso ocorre, quando ocorre qualquer outra informação que possa dar suporte a uma dedução específica, você vai melhorar sua capacidade de interpretar uma pessoa corretamente. Demonstrações de elevada autoconfiança. Uma demonstração de elevada autoconfiança reflete alto grau de bem-estar e autoconfiança do cérebro. Vários indicativos desse estado de ânimo executados pelas mãos nos alertam que a pessoa se sente bem e à vontade com seu estágio de vida atual. Mãos em torre. As mãos em torre devem ser o indicativo mais poderoso de elevada autoconfiança. Ver figura 49. Envolve tocar as pontas dos dedos de uma mão nas pontas dos da outra, com os dedos estendidos. O gesto é semelhante ao utilizado em orações, mas os dedos não estão entrelaçados e as palmas das mãos não estão se tocando. É chamado de torre porque as mãos formam algo que se parece com o topo pontiagudo do campanário de uma igreja. Nos Estados Unidos, as mulheres tendem a replicar esse gesto em uma posição mais baixa, talvez na altura da cintura, o que às vezes dificulta a observação do comportamento. Os homens tendem a fazê-lo em uma posição mais alta, no nível do peito, o que o torna mais visível e poderoso. Posicionar as mãos em torre significa que você está seguro quanto aos seus pensamentos ou seu posicionamento. Esse gesto permite que outras pessoas saibam exatamente como você se sente em relação a algo e quanto você confia no próprio ponto de vista. Ouvir quadro 40. Pessoas de status elevado, advogados, juízes, médicos, costumam usar as mãos em torre como parte de seu repertório comportamental diário por causa de sua autoconfiança e de seu prestígio. Figura 49. Mãos em torre, ou pontas dos dedos unidas, são uma das demonstrações mais poderosas de segurança. Todos nós já fizemos esse gesto vez ou outra, mas em graus variados e usando diferentes estilos. Alguns o executam o tempo todo, outros, raramente. Outros ainda têm várias maneiras de colocar as mãos em torre, como apenas o dedo indicador e o polegar estendidos se tocando enquanto os dedos restantes permanecem entrelaçados. Alguns o fazem sob a mesa, outros fazem isso bem à frente deles ou até acima da cabeça. Pessoas que desconhecem o poderoso significado não verbal das mãos em torre continuam com as mãos unidas nesse gesto por períodos significativos de tempo,
principalmente se as circunstâncias permanecerem positivas para elas. Mesmo quando estão cientes de que esse comportamento é um indicativo, elas têm dificuldade para ocultá-lo. Nessas pessoas, o cérebro límbico transformou o gesto em uma resposta tão automática que é difícil evitá-lo, porque, particularmente quando um indivíduo está empolgado, ele se esquece de monitorar e controlar essa reação. As circunstâncias podem mudar rapidamente e alterar nossas reações a coisas e pessoas. Quando isso acontece, podemos passar de um gesto de mãos em torre para um de baixa autoconfiança em questão de milissegundos. No momento em que nossa autoconfiança é abalada ou a dúvida entra em nossa mente, os dedos das mãos em torre podem se entrelaçar como em uma oração, ver figura 50. Essas mudanças no comportamento não verbal ocorrem de maneira rápida e precisa, refletindo e definindo em tempo real nossas reações internas aos eventos em constante transformação. Uma pessoa pode passar de um gesto de mãos em torre, elevada autoconfiança, para um de dedos entrelaçados, baixa autoconfiança, e voltar para o primeiro, refletindo a redução da autoconfiança e a oscilação da dúvida. Você também pode utilizar as mãos para passar uma impressão positiva. As mãos em torre podem gerar tanta segurança e autoconfiança que é difícil desafiar uma pessoa que exibe esse tipo de sinal não verbal. É muito útil adotar esse gesto. Palestrantes e vendedores devem usá-lo frequentemente para enfatizar algum ponto importante, assim como qualquer pessoa que tente transmitir seu posicionamento. Considere passar segurança através de gestos das mãos em uma entrevista de emprego, quando se apresentar em uma reunião ou simplesmente discutir qualquer assunto com os amigos. Com bastante frequência, durante reuniões de trabalho, vejo mulheres com mãos em torre embaixo da mesa ou em uma posição muito baixa, minimizando a segurança que de fato estão sentindo. Espero que, ao reconhecerem o poder desse gesto como um indicativo de autoconfiança, competência e segurança, características pelas quais a maioria das pessoas gostaria de ser reconhecida, mais mulheres juntem as mãos dessa forma e acima da mesa. Figura 50. Segurar uma mão na outra com os dedos entrelaçados é uma maneira universal de mostrar que estamos estressados ou preocupados. Quadro 40. Mãos em torre nos tribunais. O poder do comportamento não verbal pode ser documentado por meio do estudo do impacto das mãos em torre em vários contextos sociais. Esse gesto é útil, por exemplo, para quem vai depor em um tribunal, tanto que, em treinamentos, os instrutores recomendam que testemunhas especialistas o utilizem. Por meio desse tipo de gesto, elas devem buscar enfatizar um ponto ou indicar que estão muito seguras sobre o que estão afirmando. Ao fazer isso, o júri vai considerar o testemunho delas mais poderoso do que se elas tivessem simplesmente colocado as mãos no colo ou entrelaçado os dedos. É interessante notar que, quando um promotor público coloca as mãos em torre enquanto a testemunha depõe, o valor do testemunho também aumenta, porque o júri avalia que o advogado está seguro quanto às declarações da testemunha. Quando os jurados veem testemunhas entrelaçando os dedos ou contorcendo as mãos, eles tendem a associar esse comportamento a nervosismo ou, com muita frequência, infelizmente, a dissimulação. É importante observar que tanto indivíduos honestos como desonestos executam esses comportamentos, e isso não deve ser automaticamente associado a falso testemunho. Recomenda-se que, ao depor, as pessoas posicionem as mãos em torno ou em concha sem entrelaçar os dedos, pois esses gestos transmitem mais autoridade, autoconfiança e autenticidade. Gestos com o polegar. É interessante como a linguagem verbal às vezes reflete a linguagem não verbal. Quando alguém exibe 2 polegares para cima, isso indica confiança em relação ao que está acontecendo no momento. Polegar para cima é quase sempre um sinal não verbal de elevada autoconfiança. Curiosamente, também está associado a status elevado. Veja imagens de John F. Kennedy e repare com que frequência ele colocava as mãos no bolso do casaco com os polegares para fora. Ver figura 51. Seu irmão Bob fazia a mesma coisa. Advogados, professores universitários e médicos costumam ser vistos com as mãos na lapela, mantendo os polegares para cima. Existe uma rede nacional de estúdios de moda fotografia que invariavelmente fotografa mulheres com pelo menos uma mão segurando a gola com o polegar para cima. Aparentemente, a equipe de marketing dessa empresa também reconhece que o polegar para cima é uma demonstração de elevada autoconfiança ou prestígio. Figura 51. Frequentemente visto em indivíduos de prestígio, o polegar para fora do bolso é uma demonstração de alta confiança. Demonstrações de elevada autoconfiança e prestígio com o polegar. Quando as pessoas colocam o polegar para cima,
é sinal de que elas têm bons pensamentos sobre si mesmas e ou estão confiantes na circunstância presente. Ver figuras 52 e 53. O polegar para cima é outro exemplo de gesto que desafia a gravidade, um tipo de comportamento não verbal normalmente associado a bem-estar e elevada autoconfiança. Normalmente, o entrelaçamento dos dedos demonstra baixa autoconfiança, a não ser que os polegares estejam voltados para cima. Pessoas que fazem gestos com o polegar tendem a estar mais conscientes de seu ambiente, a ser mais inteligentes e mais afiadas em suas observações. Observe as pessoas que manifestam o comportamento do polegar para cima e você vai perceber como elas se encaixam nesse perfil. Normalmente, as pessoas não colocam o polegar para cima. Portanto, quando fazem, é quase certo que esse comportamento seja um importante indicativo de emoções positivas. Figura 52. Polegar para cima geralmente é um bom indicativo de pensamentos positivos. Isso pode variar bastante durante uma conversa. Figura 53. Os polegares podem desaparecer repentinamente, como nesta foto, quando o gesto é menos enfático ou as emoções se tornam negativas. Demonstrações de baixa autoconfiança e baixo prestígio com o polegar. Sentimentos de baixa autoconfiança podem ficar em evidência quando uma pessoa, geralmente um homem, coloca os polegares no bolso e deixa os demais dedos de fora. Ver figura 54. Particularmente em um ambiente de contratações, esse sinal diz: estou muito inseguro. Líderes ou indivíduos que estão no controle não manifestam esse comportamento quando desempenham sua função. Uma pessoa de status elevado até exibe esse comportamento por um breve período de tempo, mas só quando está relaxada e despreocupada, nunca quando está nativa. Isso quase sempre é uma demonstração de baixa autoconfiança ou falta de status elevado. Figura 54. Polegares no bolso indicam baixa autoconfiança e falta de status elevado. Pessoas em posição de autoridade devem evitar esse gesto porque ele passa a mensagem errada. O significado de gestos com o polegar é tão preciso que pode ajudá-lo a avaliar eficazmente quem está se sentindo bem consigo mesmo e quem está travando uma luta interna. Já vi homens fazerem uma apresentação poderosa pontuada por mãos em torre, mas, quando um ouvinte revelou um erro no discurso, colocarem os polegares no bolso. Esse tipo de gesto com o polegar lembra um filho pequeno em pé na frente de uma mãe decepcionada com ele. Indica que alguém deixou de ter elevada autoconfiança para ter baixa autoconfiança em um curto espaço de tempo. Ouvir quadro 41. Quadro 41. Seguranças inseguros. Quando me hospedei em um hotel mundialmente famoso em Bogotá, Colômbia, o gerente-geral comentou comigo que recentemente havia contratado alguns seguranças e que, embora não conseguisse especificar o que, havia algo neles de que não gostava. Ele sabia que eu tinha trabalhado no FBI e perguntou se eu havia notado algo estranho nos novos membros da equipe. Fomos para o posto de trabalho dos seguranças e demos uma olhada rápida. O gerente observou que, embora os uniformes fossem novos e as botas estivessem brilhando, algo ali não estava certo. Concordei que os uniformes davam um ar bastante profissional, mas ressaltei que os seguranças estavam em pé com os polegares nos bolsos, parecendo frágeis e incompetentes. A princípio, o gerente pareceu não concordar com o que eu estava dizendo, até que ele mesmo ocasionalmente adotou essa postura. Quando se deu conta disso, imediatamente falou: "Você tem razão, parecem crianças esperando que a mãe lhes diga o que fazer." No dia seguinte, os seguranças foram instruídos sobre qual seria a postura que passava a ideia de autoridade, mãos nas costas, queixo erguido, sem parecerem ameaçadores aos hóspedes. Às vezes, pequenos detalhes significam muito. Nesse caso, os polegares nos bolsos foram poderosas demonstrações de baixa autoconfiança, não exatamente o que você deseja de uma força de segurança. Faça esse teste por conta própria. Mantenha os polegares nos bolsos e pergunte às pessoas o que elas pensam de você. Os comentários irão confirmar a atitude pouco elogiosa e frágil que essa postura projeta. Você nunca verá um candidato à presidência ou líder de um país com os polegares nos bolsos. Esse comportamento não é visto em indivíduos seguros. Ver figura 55. Figura 55. Frequentemente usados como sinal de insegurança ou desconforto, polegares nos bolsos transmitem rapidamente essa mensagem e, portanto, devem ser evitados. Emoldurando a genitália. Às vezes, inconscientemente,
Os homens enfiam os polegares por dentro do cós da calça e a puxam, ou até mesmo deixam os polegares aí, enquanto os dedos suspensos emolduram a genitália, ver figura 56. Essa atitude é uma poderosa demonstração de dominância. Em essência, isso diz: vejam só, sou um homem viril. Pouco tempo depois de começar a escrever este livro, discuti esse comportamento não verbal quando dei uma aula no FBI em Quantico, Virgínia. Os alunos zombaram, dizendo que nenhum homem, ainda mais inconscientemente, ostentaria sua sexualidade de forma tão descarada. No dia seguinte, um dos alunos disse à turma que havia observado um aluno no banheiro em frente ao espelho que se ajeitou, colocou óculos de sol e, por um momento, emoldurou os genitais antes de sair todo orgulhoso do banheiro. Tenho certeza de que o rapaz não estava pensando no que fazia. Mas, de fato, o ato de emoldurar os genitais ocorre com mais frequência do que imaginamos. Figura 56. O uso das mãos para emoldurar a genitália costuma ser visto em homens e mulheres jovens durante os anos de namoro. É uma demonstração de dominância. Gestos de mão que transmitem baixa autoconfiança ou estresse. Gestos de baixa autoconfiança são o oposto dos que transmitem elevada autoconfiança. Refletem desconforto e insegurança. Demonstrações de baixa autoconfiança devem alertar-nos de que o indivíduo está experimentando emoções negativas que podem ser causadas por uma situação incômoda ou por pensamentos que induzem incerteza ou pouca segurança. Mãos congeladas. Pesquisas mostram que os mentirosos tendem a gesticular menos, tocar menos nos outros e mover menos os braços e pernas do que as pessoas honestas. Vrij, 2003. Essa afirmativa é consistente com o que sabemos sobre reações límbicas. Diante de uma ameaça, nesse caso, depois de contar uma mentira, passamos a nos mover menos ou congelamos para não atrair atenção. É possível observar esse comportamento durante conversas, porque os braços de uma pessoa se retraem bastante quando ela conta uma mentira e, por outro lado, ficam animados se ela está sendo sincera. Como essas mudanças de comportamento são controladas pelo sistema límbico e não pelo cérebro pensante, são mais confiáveis e úteis do que palavras faladas. Indicam o que está de fato acontecendo na mente da pessoa que está falando, ver quadro 42. Portanto, reduções de movimento de mãos e braços dizem muito sobre o que está acontecendo na mente da pessoa. Mãos entrelaçadas. Quando as pessoas contorcem as mãos ou entrelaçam os dedos, particularmente em resposta a um comentário, um evento ou uma mudança significativos no ambiente, esse gesto normalmente é indicativo de estresse ou baixa autoconfiança, ver figura 50. Quando exibem esse gesto apaziguador comum, visto em todo o mundo, as pessoas passam a impressão de que estão rezando, e talvez inconscientemente estejam. À medida que a intensidade do entrelaçamento das mãos aumenta, a cor dos dedos pode até mudar, já que essas áreas empalidecem pelo fato de o sangue ser desviado para longe dos pontos de tensão. Esse comportamento se manifesta com mais intensidade quando a situação no ambiente piora por algum motivo. Quadro 42. Uma experiência menos que comovente. A tendência dos mentirosos a serem menos vigorosos em seus movimentos foi uma das principais razões que me fizeram não acreditar em uma jovem mulher que dissera aos policiais da delegacia local que o filho dela de 6 meses havia sido sequestrado no estacionamento de um Walmart em Tampa, Flórida. Enquanto a mulher contava sua história, eu a fiquei observando de uma sala de monitoramento. Depois de testemunhar seu comportamento, falei aos investigadores que eu não acreditava nela. A moça estava muito contida. Quando as pessoas dizem a verdade, elas fazem todos os esforços para garantir que você as entenda. Gesticulam com os braços e ficam enfaticamente expressivas. Não foi isso que aconteceu com a suspeita. O relato de uma mãe amorosa e distraída sobre um terrível sequestro seria acompanhado por gestuais mais ostensivos e emocionados. A ausência desse comportamento nos colocou em alerta. Depois de um tempo, a mulher confessou que havia matado o filho, colocando-o em um saco plástico de lixo. A história do sequestro tinha sido uma completa invenção. A resposta de congelamento do sistema límbico que restringiu seus movimentos revelou a mentira. Esfregar as mãos e entrelaçar os dedos. Uma pessoa que está em dúvida, menor grau de autoconfiança, ou sob baixo nível de estresse só vai esfregar uma palma da mão na outra, levemente, ver figura 57. Mas se a situação ficar mais estressante ou se o nível de autoconfiança dela continuar a cair, observe como o movimento de repente fica muito mais intenso, e daí evoluir para um forte entrelaçamento dos dedos, ver figura 58. Este último é um indicador bastante preciso de muita angústia,
o que já pude comprovar nos depoimentos mais críticos, tanto no FBI como no Congresso. Assim que surge um tema extremamente delicado, os dedos se esticam e se entrelaçam, ou então as mãos começam a se esfregar para cima e para baixo. Acho que o aumento do contato tátil entre as mãos fornece mensagens pacificadoras ao cérebro. Figura 57. Frequentemente, aliviamos a ansiedade ou nervosismo acariciando os dedos ao longo da palma da mão ou esfregando uma mão na outra. Figura 58. Quando os dedos se entrelaçam como nesta foto, é porque o cérebro está pedindo um contato extra das mãos para amenizar preocupações ou ansiedade mais sérias. Toque no pescoço. Discutiremos o toque no pescoço neste capítulo sobre os comportamentos das mãos porque, se você ficar prestando atenção, elas acabarão indo até o pescoço. As pessoas que tocam o pescoço, em qualquer área dele, enquanto falam, estão, na verdade, refletindo autoconfiança abaixo do normal ou então aliviando o estresse. Cobrir a área do pescoço, da garganta e ou da fenda supraesternal durante períodos de estresse é um indicativo forte e universal de que o cérebro está ativamente processando algo ameaçador, censurável, perturbador, questionável ou emocional. Não tem nada a ver com dissimulação, embora pessoas desonestas possam demonstrar esse comportamento se estiverem perturbadas. Assim, mais uma vez, preste atenção nas mãos, porque, à medida que as pessoas sentirem desconforto ou angústia, elas vão cobrir ou tocar o pescoço. Não sei dizer quantos milhares de vezes vi esse comportamento, ainda que a maioria das pessoas desconheça seu significado. Ver quadro 43. Certa vez, eu estava conversando com um amigo do lado de fora de uma sala de conferências quando uma funcionária saiu com uma mão sobre a covinha do pescoço e a outra segurando um celular. Meu amigo continuou falando como se nada mais estivesse errado. Quando a mulher no celular desligou, eu disse: é melhor verificarmos o que houve, algo aconteceu. De fato, um dos filhos dela havia apresentado febre alta na escola e ela precisava ir para casa o mais rápido possível. O toque no pescoço é um desses indicativos tão confiáveis e precisos que realmente merecem nossa atenção. Quadro 43. Envolto em mentiras até o pescoço. Às vezes, não cobrir o pescoço pode ser um indício revelador de que algo está errado. Certa vez ajudei uma agência de segurança em um caso envolvendo um suposto estupro. A mulher que relatou o ataque falou em 3 ocorrências de estupro em um período de 5 anos, dado estatisticamente improvável. Ao assistir ao vídeo de seu depoimento, notei que, enquanto falava, como estava assustada e se sentindo mal, ela permanecia extremamente passiva e não cobriu a fenda supraesternal nenhuma vez. Achei essa falta de comportamento suspeita e chamei a atenção dos investigadores para isso. A mulher simplesmente não demonstrava os sinais típicos de aflição. Em outras investigações de estupro que eu tinha feito, as mulheres cobriram a fenda supraesternal ao recontar o crime, mesmo décadas depois do ocorrido. Após uma investigação mais aprofundada, o caso da mulher impassível foi desmascarado. No final, soubemos que ela tinha inventado tudo aquilo, custando milhares de dólares para a cidade, apenas para atrair a atenção dos policiais em serviço, dos investigadores e dos grupos de apoio às vítimas, que a princípio acreditaram nela e quiseram ajudar. Microexpressões das mãos. Um microgesto é um comportamento não verbal muito breve que ocorre quando uma pessoa está tentando suprimir uma resposta natural a um estímulo negativo. Ekman, 2003. Nessas circunstâncias, quanto mais breve o gesto, mais verdadeiro ele tende a ser. Por exemplo, vamos imaginar que um chefe diz a um funcionário que ele deve trabalhar no fim de semana porque alguém está doente. Ao ouvir a notícia, o funcionário contrai um pouco o nariz ou abre um leve sorriso forçado, mas tudo bem rápido. Esses microgestos de aversão são indicativos muito precisos de como a pessoa realmente se sente. Da mesma forma, nossas mãos exibem microexpressões que podem surpreendê-lo. Ver quadro 44. Alterações nos comportamentos das mãos podem revelar informações importantes. Como em todos os comportamentos não verbais, alterações repentinas no movimento das mãos indicam uma mudança abrupta nos pensamentos ou sentimentos de alguém. Quando amantes afastam rapidamente as mãos um do outro durante uma refeição, é sinal de que algo negativo acabou de acontecer. A retração das mãos pode acontecer em questão de segundos, mas é um indicador em tempo real muito preciso dos sentimentos da pessoa.
A retração gradual das mãos também é digna de nota. Algum tempo atrás, um casal amigo meu dos tempos de faculdade me convidou para jantar. Estávamos conversando ao final da refeição quando surgiu o tema finanças. Meus amigos contaram que estavam enfrentando problemas financeiros. Enquanto a esposa reclamava de como o dinheiro parecia simplesmente sumir, gradualmente as mãos do marido desapareceram de cima da mesa. À medida que ela falava, observei que ele foi afastando lentamente as mãos até por fim pousá-las no colo. Esse tipo de movimento é um indicativo de fuga psicológica, parte do nosso mecanismo de sobrevivência límbica, que geralmente ocorre quando somos ameaçados. O comportamento indicava que o marido estava escondendo alguma coisa. Como acabei descobrindo, ele vinha furtando dinheiro da conta conjunta do casal para sustentar o hábito de jogar, um vício que acabou lhe custando o casamento. Seu sentimento de culpa pelos saques secretos explicava por que as mãos tinham se afastado da mesa. Embora o movimento tenha sido lento, foi suficiente para eu suspeitar de que algo estava errado. Quadro 44. Um delicado dedo do meio. Em seu notável livro Telling Lies, o Dr. Paul Ekman descreve sua pesquisa usando câmeras de alta velocidade para captar microgestos que inconscientemente comunicam que o indivíduo está desgostoso ou suas verdadeiras emoções. Ekman, 1991. Um desses microgestos é a exibição do dedo do meio. Em um grande caso de segurança nacional em que eu estive pessoalmente envolvido como observador, o indivíduo usou repetidamente o dedo do meio para arrumar os óculos sempre que o principal interrogador do Departamento de Justiça, a quem ele desprezava, fazia perguntas. O suspeito não replicou esse gesto com outros interrogadores, somente com esse interrogador de quem ele claramente não gostava. A princípio, não acreditamos que esse gesto era um indicativo, apesar de muito breve e de tão claramente só ser mostrado a um único interrogador. Felizmente, as entrevistas foram filmadas como parte de um acordo de delação, isto é, o sujeito concorda em cooperar para que receba uma sentença mais branda, assim pudemos examinar a fita para confirmar o que estávamos percebendo. Talvez igualmente interessante, o principal interrogador ainda não tinha reparado no gesto e, quando informado sobre o que estava acontecendo, recusou-se a aceitar que isso fosse indicativo da antipatia do interrogado. Quando tudo acabou, porém, o interrogado fez um comentário áspero sobre quanto ele desprezava o principal interrogador, e ficou evidente que ele havia tentado subverter o depoimento por causa desse choque de personalidades. Existem vários tipos de microgesto das mãos, incluindo descer as mãos ao longo das pernas e então levantar o dedo do meio no momento em que as mãos tocam os joelhos. Isso foi observado em homens e mulheres. Mais uma vez, esses microgestos ocorrem muito rapidamente e podem ser facilmente ocultados por outras atividades. Preste atenção nesses comportamentos e não os despreze. No mínimo, microgestos devem ser examinados no contexto como indicadores de inimizade, aversão, desprezo ou desdém. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer em relação às mãos é observar quando elas ficam inativas. Quando as mãos param de indicar e enfatizar, geralmente isso é um sinal de mudança na atividade cerebral, talvez por falta de comprometimento, e motivo para maior atenção e avaliação. Embora, como observamos, a retração das mãos possa sinalizar dissimulação, não chegue imediatamente a essa conclusão. A única inferência que você pode extrair no momento em que as mãos ficam imóveis é que o cérebro está comunicando uma mudança de sentimento ou pensamento. Esse fenômeno pode simplesmente refletir menos segurança ou menos conexão com o que está sendo dito, por várias razões. Lembre-se de que qualquer desvio do comportamento normal das mãos, seja aumento ou redução de atividade, ou apenas um movimento incomum, deve ser considerado por sua significância. Observações finais sobre comportamentos não verbais de mãos e dedos. A maioria de nós passa tanto tempo estudando o rosto das pessoas que subutiliza as informações fornecidas pelas mãos. As mãos sensíveis dos seres humanos não apenas sentem e percebem o mundo ao seu redor, como também refletem nossas respostas a esse mundo. Ficamos sentados na frente do gerente do banco, imaginando se nosso empréstimo será aprovado, com as mãos à nossa frente, dedos entrelaçados, como se rezando, refletindo a tensão e o nervosismo dentro de nós. Ou, em uma reunião de negócios, as mãos podem assumir uma posição, informando aos outros que estamos confiantes. Nossas mãos podem tremer à simples menção do nome de alguém que nos traiu no passado. Mãos e dedos podem fornecer uma grande quantidade de informações significativas. Só precisamos observar e decodificar suas ações corretamente e no contexto.
Você pode saber como alguém se sente em relação a você a partir de um único toque. As mãos são transmissores poderosos do nosso estado emocional. Use-as em suas comunicações não verbais e conte com elas para obter informações não verbais valiosas sobre os outros. Espero que você tenha gostado deste capítulo. Se você está ansioso para saber o que acontece a seguir, não perca tempo e avance para o próximo capítulo. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todo o audiolivro e deixe seu like se estiver gostando. E se está chegando agora, não deixe de ouvir os capítulos anteriores para aprender mais sobre este livro, O que todo corpo fala. Até o próximo capítulo.